1 Coríntios, capítulo 8, todo o capítulo. Talvez na sua versão as palavras sejam um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Eu costumo sempre usar a Bíblia NVI. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Repita comigo: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Não perca esse versículo. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificados aos ídolos, lembrando que eles estão fazendo perguntas ao apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo está respondendo. Estão perguntando sobre a questão de comidas sacrificadas aos ídolos. Sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm este conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva um irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Este é um versículo que fala de princípios. É uma situação que talvez hoje para nós não tem tanta relevância do ponto de vista literal. Mas os princípios contidos de comunhão, eles são aplicáveis em qualquer área dos nossos relacionamentos. Portanto, o tema de hoje é diferenças, liberdade e comunhão, lidando com essas tensões. Diferenças, liberdade e comunhão. Você já deve ter percebido que não existe uma pessoa igual. Quem tem mais de um filho sabe que vieram do mesmo pai, da mesma mãe, comem a mesma comida, mas não são iguais, certo? Nós temos inúmeras diferenças. Concordam comigo? Pensamos do mesmo jeito em tudo? Não. Quem é casado sabe que nós debatemos e temos várias discordâncias em relação a muitos assuntos. No meio da igreja também temos inúmeras diferenças, né? E não pensamos igual em todas as coisas.
ali também nós precisamos entender que somos parte de um corpo, como nós vamos aprender em 1 Coríntios capítulo 12, mas ao mesmo tempo temos uma individualidade. Você é casado e a Bíblia diz que você é uma carne com a pessoa que você casou. Mas isso não nega a individualidade de cada pessoa. Como igreja, a Bíblia nos exorta e nos desafia a sermos um também. Mas também nós temos inúmeras discordâncias. Nós não pensamos igual. E aí, o que fazer? Qual a orientação bíblica? Quando nós temos discordâncias, de que formas temos que caminhar? Como devem ser tomadas as nossas decisões? O que avaliar? O que é importante? Diferenças, liberdade e comunhão. Esse é o nosso tema para hoje, tá bom? Antes, quero contextualizar vocês em relação àquilo que os ouvintes ou os primeiros destinatários da igreja de Coríntios em relação ao apóstolo Paulo. Acontecia o seguinte: no sacrifício a ídolos de diversos animais, se sacrificavam a falsos deuses. E aqui o texto vai deixar claramente, gente, havia 2 grupos de pessoas ali, mais uma das tendências de divisões. O apóstolo Paulo vai chamar gente de consciência forte e gente de consciência fraca. Ele vai falar uma espécie de gente que tem uma teologia muito boa, tem conhecimento, tem entendimento, mas atitudes de desamor que atropelam os outros. Esses são um grupo chamado dos fortes, por exemplo. Os fortes, eles sabiam, é verdade, não existem outros deuses. Então, quando ele vem uma imagem, quando eles viam as culturas de Apolo, quando eles viam as culturas de Afrodite ou de qualquer outros deuses, este grupo já tinha entendido e compreendia que aquilo ali não é Deus. Aquilo ali é pedra, aquilo ali é barro, aquilo ali é feito de mãos de homens. Eles já tinham compreendido aquilo. Eles entendiam porque eles tinham a clareza de que só existe um único Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: vocês estão certos naquilo que vocês estão declarando, nas suas convicções, porque de fato isto é verdade. O versículo 4 diz: de fato só existe um Deus. Porém, a questão desse conhecimento, nesse grupo forte, também estava gerando orgulho, soberba. A ideia de que, como era um grupo de entendimento e provavelmente um grupo mais experiente e entendido e conhecia, eles estavam desprezando os outros, julgando-se superiores e usando o seu conhecimento para muitas vezes desconsiderar o restante da igreja e viverem da forma que eles quisessem, sem entender que nós não somos ilhas. Nós não estamos sozinhos. De que existem questões que que para mim não tem nenhum problema, mas para o outro tem. E que existe uma lei chamada amor. E que o princípio que deve reinar é um princípio de comunhão e paz. O que o resumo o texto vai dizer como princípio geral que nós vamos discutir o tempo todo aqui, ou vamos estar falando sobre isso, é que há um princípio maior, chamado de amor, que tem que gerar paz e que tem que promover comunhão. Eu preciso abrir mão de qualquer coisa que impede eu amar, eu ter paz e eu ter comunhão. A Bíblia vai dizer que eu abro mão disso, porque esta é uma lei maior. E ali em 1 Coríntios 13 ele vai voltar a falar novamente do que é o amor. Então o grupo forte tinha a teologia certa, declaração correta, mas atitudes altamente individualistas, orgulho do seu conhecimento, e eles estavam causando também
divisões. Os de consciência fraca provavelmente eram novos na fé, eles tinham acabado de se converter, não fazia muito tempo, eles tinham se convertido e eles estavam acostumados a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Onde se encontrava essa comida sacrificada aos ídolos? No mínimo em 3 lugares. No templo dos próprios ídolos, ali estava o sacrifício. Aquele sacrifício não era tudo queimado, não era tudo ofertado, nem no Antigo Testamento ao sacrifício a Deus. Era dividido em 3 partes. Uma parte ficava para o próprio ídolo, que era oferecido como oferta ao ídolo. A segunda parte ficava com o sacerdote. E a terceira parte ficava com um ofertante. Tá bom? Só que como eram animais grandes, então o que acontecia? Muitas vezes o sacerdote, ele pegava esse sacrifício, essa carne, e levava e vendia nos mercados públicos onde se comia carne. Ou também levava para casa. Os cristãos que se converteram, esse grupo novo, eles vinham e estavam acostumados a respeito disso. E vez ou outra, eles estavam lá nos templos idólatras, estavam participando das refeições e comendo carne de ídolos. Havia um grupo que se escandalizava e dizia que aquilo não concordava com aquilo. E havia outras questões também. Por exemplo, eu vou lá, Fernando estava vivendo lá em Coríntios, e ele quer comer carne, vai lá no mercadão, né? E ele encontra lá, e havia carne. E se eu comprar carne e sacrificar aos ídolos, que efeito isso vai causar sobre a minha vida espiritual? Como que é? Porque eu não sei se é sacrificada, se não é. E se alguém me convidar para comer um churrasco, mas a carne é carne sacrificada a ídolos? Como que vai ser esse negócio? Vai afetar a minha vida espiritual? Devo comer? Não devo comer? Como vou proceder em relação a essas coisas? Então esse era o contexto do povo que estava discutindo a respeito de como fazer. Agora, havia divisão. Havia alguns que diziam, não tem nada a ver, porque ídolos não existem, ídolos não são reais, existe apenas um Deus, e nós conhecemos esse Deus, então comer carne em qualquer lugar, sacrificado ou não sacrificado, o que me interessa é meu churrasquinho lá, né, assando, e ali está tudo tranquilo, tudo sossegado. Outros já diziam assim, não vem com esse negócio não. Vem lá, oferta de ídolos, vai contaminar a sua vida espiritual. Se você comer, vai afetar, vai abrir brecha, poderia dizer, né? Alguma coisa assim, olha, está tudo complicado. E aquilo estava causando divisão. Entre quem era melhor ou quem era pior. Quem era mais espiritual e quem era menos espiritual. O apóstolo Paulo vai deixar claramente no versículo, ele vai dizer aqui no versículo número 9, né? Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E ele vai dizer também que comida, quem come ou não come, não é mais espiritual do que outro, porque a comida, ela é amoral, ou seja, não há moralidade em si mesmo na própria comida. Isso o apóstolo Paulo fala muitas vezes. Inclusive em Timóteo ele vai dizer que tudo aquilo que a gente comer com ações de graças está purificado, está abençoado. Por isso nós como cristãos, como crentes em Jesus, temos o hábito de orar, agradecer e consagrar os alimentos antes de nós participarmos de uma refeição. Porque a orientação do apóstolo Paulo é essa, com ações de graça, aquilo está consagrado ao Senhor. Né? Assim o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a comida ela é amoral. Ela pode se tornar pecado em algumas circunstâncias específicas. Aí ele vai nos orientar a respeito de algumas coisas.
Eu gostaria que você fosse um pouquinho lá para o capítulo 10, tá bom? No capítulo 10, ele vai responder especificamente algumas outras perguntas. Depois nós vamos voltar ao capítulo 8. Olha o que vai dizer o versículo número 27 e 28 do capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27 e 28. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, o que tem que fazer? Coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Ele vai dizer o seguinte, olha, tá bom, me convidaram para um churrasco, estou lá. Não fica perguntando se, vem cá, é carne sacrificada a ídolo? Meu filho, coma. Não fique perguntando. Vai lá. Né? A gente precisa de relacionamentos para ganhar pessoas para Jesus. Inclusive, nós temos o culto do amigo, gente. Para você, dia 18, você vai trazer todos os seus amigos aqui. Eu quero ver lotada essa igreja, a galeria aqui em cima, que você vai trazer um monte de gente para você convidar os seus amigos. Vamos falar sobre amizade, vai ser um tempo bem bacana. Então, não pergunte. Agora, se o convidado diz assim, olha, tá legal, né? Vou te apresentar uma carne, porque a carne era barata e era boa. Sabe por quê? Era barata e era boa? Porque era carne de sacrifício e tudo que se oferecia a um ídolo não podia ter defeito. Deveria ser o melhor, porque as pessoas já tinham isso no sacrifício. Tanto no Antigo Testamento como nessa cultura, era o melhor que se oferecia. Então era carne de primeira. E mais barata, porque os outros traziam e colocavam. Então era uma carne barata e o pessoal costumava lá, né? Então era comum aquilo ali. Aí, se outra pessoa diz assim, olha, esse aqui é uma carne sacrificada aos ídolos. Então aí vai dizer o quê? Não coma. Por conta daquilo que ele falou. Né? E por causa da sua... Porque agora você está sabendo. Então não o faça. Não o faça. Então há uma orientação clara. Agora o versículo número 25 e 26. Um pouquinho ali, do capítulo 10 ainda. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela. Coma de tudo. Tem muitas pessoas, eles já me fizeram pergunta, pastor, a minha vida está um problema, está muito difícil, não vai para frente, e está complicada demais. E eu estou achando, sabe de uma coisa, pastor, eu fiz uma visita numa pessoa que eu tenho certeza que não gosta de mim. E eu comi uma refeição. Será que aquela pessoa não pode ter feito uma macumba para mim? Tipo coisa assim, né? Comi e fiquei contaminado. Né? Algumas pessoas também perguntam, pastor, tem uma blusa assim, um negócio meio estranho, meio assim, meio esquisito, né? Aí eu falei assim, e como que vai ser? Eu falei assim, a Bíblia está dizendo o seguinte, vá no mercado, compre, sem perguntar se foi oferecido, porque se você perguntar e for, então aí sua consciência vai, aí você não vai. Então coma, vai lá, compre, desfrute, viva. Não fique porque o ouvir nessas questões é que vai contaminar a sua consciência. Então você vai lá, participa, e agradece a Deus, porque todo alimento é dado por Deus e consagrado vai ser bênção na sua vida. Amém? A gente tem que ter só cuidado de certas coisas que a gente fica por dentro. Por exemplo, eu tenho uma blusa que eu ganhei, eu botei, né, uma blusa de uma pessoa que emagreceu, eu falei assim, olha, gostei dessa blusa, vou usar. Saí no sábado com a minha blusa toda assim, e eu não sei ler inglês, né, lamentavelmente. Ai, Jesus. Falei para uma adolescente, né, falei assim, olha, gostou da blusa? Fiquei legal, falei assim, olha, gostei. Falei, só não combina com você, pastor. Não combina por quê? Por que não combina comigo? Falei, porque está escrito, nascido para beber, para ficar bêbado. É isso que está escrito. Nascido para ficar bêbado. Não consigo mais usar a blusa.
já era. Vai para outro lugar. Mas... Nascido para ficar bêbado, não combina mesmo, né? Mas enquanto não sabia, eu estava me sentindo bem na fita no negócio. Então, você está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo? Você está lá no negócio e de repente vai comer no negócio e a pessoa fala assim, olha, a gente passou lá, levou esse alimento para ser abençoado por tal identidade, não sei o que, não sei quanto. O que você vai fazer agora? Não comem. Mas se você não sabia, você agradece a Deus, e manda para dentro, que não tem nenhum problema. Já ouvi gente dizendo assim, né, meio preconceituoso, por sinal, né, dizendo, vou na Bahia, mas eu não gosto de ficar comendo lá. Acarajé, então, porque diz que aquelas baianas consagram aquelas identidades, aquele negócio lá, então não como acarajé de jeito nenhum. Falei assim, tá vendo? Você nem sabe daquilo. Talvez o maior que posso fazer é o olho de entender que é forte, talvez dá uma... complica a sua situação. Mas espiritualmente, você desfrute de tudo, abençoe, receba, porque tudo isso está sendo colocado num contexto espiritual. Agora, uma das coisas que o apóstolo Paulo vai colocar claramente é que a nossa conduta não deve ser baseada, o nosso proceder, apenas nas nossas próprias opiniões. É isso que o texto vai dizer. Precisamos considerar os outros. O que o texto vai dizer assim, olha, é verdade que muitos de vocês pensam que não tem nada a ver comer carne, mas não é bem assim. Se você vive em comunidade, se você realmente diz que ama Jesus, e você diz que tem conhecimento, como vocês estão dizendo, aliás, estão até se orgulhando desse conhecimento e desse entendimento, coisa que vocês, a prática de vocês não está dizendo a mesma coisa, vocês precisam entender que vocês não são ilhas, que você tem que considerar o outro. E se o outro, ainda que seja por uma consciência fraca, que se golpeia facilmente, que se sente facilmente, que se fere, então por causa dessas pessoas, existe uma lei chamada de amor, e você vive, você respeita o outro. E aí o versículo 13 vai dizer, por causa disso você nunca mais coma, porque uma vida é muito mais importante do que sua vontade de comer carne, porque você não está sozinho. Eu tenho sido perguntado por vários casais da nossa igreja e de fora. O pessoal de fora fica mais à vontade e faz um monte de pergunta. E o que tem dado de briga, o tal de Facebook, nos relacionamentos conjugais e de namoro, não está no script. Né? Ao ponto de homens e mulheres dizerem assim, não quero mais que tenha Facebook. E algumas pessoas me perguntam e me dizem assim, pastor, e aí? Eu falo, se isso está causando tensão no seu casamento, o que você deve fazer? Não tenha. Fulano de tal pediu para excluir uma tal de uma Beltrana lá, ou um Beltrano. Mas eu não acho nada, porque eu não teve nenhum problema, não fiz nada, meu coração está limpo. Amém, glória a Deus, acredito em você. Mas exclua. Porque você está num relacionamento. E precisa ser baseado no respeito. Sabe? Existem coisas que eu posso dizer, qualquer um de vocês vai assim, pastor, você é chato, hein? Mas a Sueli sabe, e ela fala assim, e ela faz. Sabe? Uma das coisas das minhas chatices, por exemplo, eu gosto de comer meio-dia em ponto. Passar daquilo, eu fico mal-humorado. A Janete sabe, que trabalha lá em casa, e a Sueli também sabe. Né? E fica um negócio, todo mundo fica desesperado, quando chega meio-dia, porque, né, meio-dia. Eu falei assim, se você me ama, dá um meio-dia, está pronto. Verdade, tenho 40 minutos para almoçar. Se passar disso, ficou rápido demais, me faz mal, eu não gosto. Meio-dia em ponto. Então é uma chatice minha. Não precisa concordar. Mas a minha amada esposa que me ama, me respeita. Assim como tem outras coisas que ela não gosta, e que eu posso não concordar, mas eu
respeito, porque eu não estou sozinho. Eu faço parte de um casamento, que é uma aliança, faço parte de uma igreja. Eu não estou desenvolvendo sozinho a minha vida, e há uma lei que se chama maior, que é comunhão, amor e paz. Eu posso conversar, eu posso dialogar, eu posso estar conversando e juntos podemos descobrir uma solução. Mas para chegar a esse ponto, primeiro, muitas vezes, nós precisamos abrir mão. Porque, irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse texto é que não há comunhão se não houver renúncia. Repita comigo, não há comunhão se não houver renúncia. E a pergunta que eu faço, quem é que tem que renunciar? Ou de consciência fraca ou de consciência forte? Tanto em Romanos capítulo 14 quanto aqui, vai dizer que quem tem que abrir mão é o de consciência forte. Para mim não é pecado, não tem nenhum problema de ídolo, não. O problema é que se vire ele, eu não estou nem aí. Minha consciência está em paz. Aí eu vivo de qualquer forma? O apóstolo Paulo está dizendo, olha gente, olha o que ele vai falar no versículo 12. Ele está dizendo assim, Jesus morreu e entregou sua vida por essa pessoa. Se doou, morreu por essa pessoa. Cristo ama, e você não quer deixar de comer carninha por causa de uma vida? E você diz ainda que tem muito conhecimento? E há brigas entre vocês? Tem alguma coisa errada ali. Porque em abrir mão, irmãos, nós alcançamos pessoas. E às vezes juntos podemos caminhar. Mas o que muitas vezes a gente percebe é que nós estamos vivendo numa cultura que não quer abrir mãos. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, onde muitos só querem aceitar aquilo que elas concordam, e onde as pessoas não estão sabendo mais, em uma sociedade, o que é ceder, o que é abrir mão, o que é perder. Cada um só está querendo buscar os seus próprios interesses. E ali não existe comunhão. E ali não há ajuste. E ali não há avanço. A ética cristã deve ser regida pelo elo do amor que deve nutrir uns pelos outros. Porque o amor constrói, edifica e eleva. O amor constrói, edifica e eleva. Por isso, a palavra de Deus vai nos dar o princípio de que, da lei áurea, ou da lei de que tudo aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, eu também devo fazer pelos outros. Tanto um casamento, quanto uma igreja, quanto um ambiente de trabalho, para que haja harmonia, paz e construção, temos que ter um espírito disposto a abrir mão. Um dos meus maiores erros, e uma das coisas que Deus me fez amadurecer e aprender como líder, e cada vez estou aprendendo mais disso, é que as coisas não vão sair sempre do jeito que eu quero. Nem pode acontecer isso. O pastor Paulo já disse muitas vezes, para nós, que se a gente cantasse só as músicas que eu gosto, o culto seria totalmente diferente. Seria muito diferente. Porque a música é um instrumento de edificação, primeiro, de glorificar a Deus, mas também de edificar.
Existem coisas, às vezes, que no âmbito da nossa igreja, pode ferir pessoas. Sabe? Que às vezes eu posso ter resolvido isso no meu coração, como dizer, olha, problema de ídolo aqui, para mim só existe um Deus. Isso está muito claro. Então os outros são todos falsos e não faz efeito nenhum para mim. Eu posso pensar assim. Eu posso pensar assim, olha, sabe de uma coisa? Beber vinho não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque a Bíblia não diz nada a respeito de beber vinho. A Bíblia fala a respeito de embriaguez, que toda embriaguez é pecado. Mas beber vinho não tem problema nenhum. Né? Mas já pensou, se vocês me virem num bar bebendo vinho, você não vai saber se eu estou ficando bêbado. Mas me dê uma vontade e eu vou lá, compro, né? E tomo. O que pode acontecer com você? O que pode acontecer? Você vai escandalizar. E de repente, uma pessoa que está saindo do alcoolismo vai dizer assim, o pastor pode, então eu também posso. E ele vai lá, e ele não vai parar, não. Entendeu? O que a Bíblia diz assim? A pessoa é muito mais importante do que a minha vontade. Eu evito qualquer coisa que faça uma pessoa tropeçar. Quando eu cheguei na igreja, vocês vão dar risada do que eu vou falar. Mas tinha muitos irmãos que se escandalizavam de que o pastor fosse para o cinema. E a primeira vez que eu cheguei, jovem, 23 anos, uma das primeiras atividades que eu fiz da juventude, galera, vamos para o cinema, todo mundo. Então muitos se escandalizaram, porque eu fui no cinema. Sabe o que eu fiz? Eu acho que durante 4 ou 5 anos não fui mais no cinema. Não fui mais. E eu quando estava no Rio de Janeiro, com meus amigos. E existem também muitas outras coisas que a gente precisa muitas vezes evitar. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar quadrado, parado, em muitas questões que culturalmente nós precisamos avançar. Nós precisamos tratar muita coisa. E rever muita coisa. Porque faz parte de um crescimento. Discutir questões. Mas temos como princípio fazer coisas que nos deem unidade. Ou um princípio que traga um valor muito maior. E abrimos mão de algumas coisas. Esta igreja, por exemplo, eu vou contar outra coisa que também vocês vão achar interessante. Ela era contra usar bateria. Alguns anos atrás. A Jane deve lembrar. Era contra usar bateria. Porque antigamente se pensava que a bateria era uma coisa do capeta. Né? Guitarra, misericórdia. Né? Então não posso nem falar dos bumbos do gordo, né? Da percussão. Lembra desse tempo? E foi uma coisa bem complicada e difícil. Mas Deus nos deu uma estratégia diferente para que a igreja fosse compreendendo e que é um instrumento de louvar e exaltar a Deus. Sabe? E eu acredito que foi feito com sabedoria esse processo de transição. E nós estamos aqui hoje. Se não tiver baterista no domingo, vocês vão sentir falta. Ou não? Que nós já estamos ali. Isso não nos tornou mais espirituais, nem menos espirituais. Porque não é a comida, não são estas coisas. O que sim vai nos tornar mais espirituais ou menos espirituais é, você está amando as pessoas? Você está trabalhando para construir? Você está entendendo que é necessário respeitar? Porque há uma lei maior chamado amor. Chamado amor. E isso a Bíblia nos ensina. Então, se no seu casamento você acha que o seu marido é quadrado e chato, porque ele está falando algumas coisas, principalmente os maridos falam para as mulheres de roupa, né?
Olha, depois vem aquela roupa, olha aquela conversa. Fala assim, respeite. Mesmo que você não concorde. Se a sua esposa está falando alguma coisa para você, olha o seu tom de voz, olha como você está falando comigo, olha, respeite. Porque nós construímos unidade. A nossa igreja, nós estamos aprendendo a respeito disso. E que tem que abrir mão é a parte sempre forte. Para corrermos todos juntos, unidos, porque divididos, perdemos a nossa força. O seu casamento em discordância, cada um lutando, a sua família, cada um querendo fazer a sua vontade, você como filho precisa ouvir e obedecer às recomendações da sua casa, do seu lar, porque senão vira bagunça. Vira bagunça, desordem. E nós todos temos que caminhar juntos. Este é o princípio que a palavra de Deus está nos mostrando. Quero concluir lendo o versículo 9 ao 13 do capítulo 10. Versículo 9 ao 13 do capítulo 10. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Perdão, amados, eu estou lendo no capítulo 8, tá bom? Desculpem. É o capítulo 8, versículo 9 ao 13. No finalzinho que eu vou ler o 10. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, a liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar uma pedra de tropeço. Nós devemos evitar. Número 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comendo num templo de ídolos, diz assim, comer no templo de ídolos? Não, senhores, não exagere, não vai até lá. Tem identidade. Não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Em outras palavras, irmãos, nós temos uma identidade cristã, sim. Nós temos uma linguagem, temos uma forma de proceder. Temos características que nos unem, bíblicas, e algumas vezes culturais, do ponto de vista cristão. E a gente precisa respeitar isso para que não haja tropeço, para que a minha liberdade não cause problema no outro. Então, temos sim. Existem tradições muito saudáveis que nós devemos conservar e muitas vezes resgatar. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu sinto falta na nossa igreja? Reverência do culto. Sabe? Quando as pessoas entram no culto, se ajoelhar, orar. Se alguém está lendo a Bíblia, você fica parado ali na porta em reverência à palavra. Alguém está orando, espera terminar a oração para entrar. Sabe? O cuidado. A hora enquanto no início do culto, nem todo mundo chega preparado para louvar. Às vezes a gente se arrebentou durante a semana. Acabou de ter uma dificuldade. E a gente precisa alinhar o nosso coração, orar. E o ambiente tem que ser adequado para isso. São coisas que há algum tempo atrás, sabe? Existia. Sabe outra coisa que eu tenho feito pesquisas e eu vejo que as famílias não fazem mais? Quando os pais oram com os seus filhos antes deles dormirem, contam as histórias bíblicas, explicam as coisas de Deus. Teve outra tradição que eu sinto, que eu lamento que no Brasil, pelo menos em muitas famílias eu vejo pouco isso, a refeição junto à mesa. Às vezes é difícil porque cada um tem um horário diferente, mas pelo menos é o domingo. Todo mundo junto.
Aquela coisa de conversar, de bater papo, de avaliar, sabe, de participar desse tempo. Isso faz muito bem, isso une. São tradições, sim, mas são tradições que elas estão cheias de conteúdo. E nós precisamos de algumas coisas resgatar isso. Então a Bíblia vai falar claramente que há uma identidade. Você ir comer comida lá no templo dos ídolos, você, ao fazer isso, você vai abraçar aquilo que essas pessoas estão crendo. Sabe? Perguntaram para o pastor Silas, e eu não sei como quem assistiu, né, o programa Amoral, foi convidado para participar de passeata com o pessoal das religiões afro. Eu disse, agora com o pastor Silas, como que ele vai sair daquilo? Ele saiu muito bem, ao meu ver. Ele disse, não há nenhum problema em relação a isso. Se não tiver cunho político e uma mensagem outra em tudo isso, eu vou. Mas há uma mensagem por trás de tudo isso. Eu, por exemplo, já exortei ou chamei atenção, ou melhor, orientei pessoas que às vezes começam a fazer certas apologias a algumas coisas. Como, por exemplo, a homossexualidade, brincando demais. Eu acho que não cabe um cristão se vestir de mulher e ficar fazendo piadinha disso. Porque você está fazendo apologias a certos comportamentos, defendendo certas coisas. Então não cabe isso. A forma como a gente conduz tem uma identidade. Ou seja, tem características. Eu falo para meus filhos, nós somos diferentes. A nossa família, ela tem um compromisso com Jesus. A gente não procede dessa forma porque nós temos uma identidade e a nossa identidade é ser parecida com Jesus. Agora, pensar de que tudo está liberado de qualquer forma e você transmite uma mensagem, você pode muitas vezes estar descomprometendo o testemunho de Jesus. Muitos pastores têm comentado de como o Papa Francisco tem surpreendido com o seu exemplo, principalmente com uma filosofia de servos e ajudar os oprimidos, que é bíblico e que nós concordamos com isso. Não há nenhum problema você dizer, eu concordo, e é isso mesmo. Essa é a nossa forma de proceder. Em oposição, muitas vezes, a muitos outros líderes que estão indo na contramão. Está muito mais de senhor do que de servo. Então, a Bíblia nos orienta a respeito disso. Nós temos uma identidade. Por que eu concordo com isso? Porque Jesus era assim. Jesus agia como servo e não como Senhor. Então nós temos uma identidade que deve conduzir a nossa maneira de viver. Versículo 11, assim esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Existem coisas que são neutras e amorais, mas que podem se tornar pecados quando eu causo tropeço. Devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu. Esse irmão é muito valoroso para Deus. Quando ferimos o irmão de consciência fraca, pecamos contra Deus. E em último lugar, versículo 13, e termino. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Fazer coisas duvidosas, entre aspas, apenas por exibição. Essa palavra é difícil de falar. Exibicionismo. É assim que se fala? É isso mesmo, vocês entenderam. Nunca é uma demonstração de uma verdadeira liberdade cristã. Fazer coisas só porque eu quero fazer para me exibir, não é. Nós temos o respeito e a consideração do outro. Isto é
viver com liberdade. Amém? Deu para entender? Agora nós precisamos praticar. Glória a Deus, amados. Falou com você porque comigo falou bastante. Eu preciso, muitas vezes, andar nesses princípios. Que o nosso casamento, que a família de Deus da igreja, possa viver dessa forma.